Eu gostaria de falar um pouquinho sobre sentidos. Nós temos 5 sentidos no corpo, temos 5 sentidos no espírito e temos o sentido da alma. Os 5 sentidos do corpo, claro, tato, visão, audição, paladar, olfato, eles existem para que a gente faça contato com este mundo aqui. Os sentidos do espírito, os 5 sentidos do espírito, os quais são consciência, imaginação, memória, raciocínio, afetos, é algo mais sofisticado que nos liga entre esses dois mundos, não é? O mundo físico e o espiritual, que então culmina naquilo, em qual sentido que vai dominar a nossa alma. A alma ela é dominada por apenas um sentido, o qual pode ser a fé ou a dúvida. Então eu quero falar um pouquinho sobre os 5 sentidos. Como o assunto é um pouco vasto, vamos falar apenas sobre um sentido de cada vez. Então vamos falar hoje um pouquinho sobre imaginação, um dos 5 sentidos do espírito. Nós entendemos que a memória ela aponta para o passado e a imaginação aponta para o futuro. Então, tanto Deus como o diabo, ambos tentam usar o sentido da imaginação para nos aproximar dele. Deus quer que você use o seu sentido da imaginação, não é? Para que você possa antever o que te espera. Deus disse: eis que crio para o meu povo gozo, não é? Então Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por que Paulo nos disse para a gente pensar nas coisas que são de cima? Como é que você pode pensar no céu? Não é? Você não tem como saber como o céu é, mas você pode usar a sua imaginação. Porque quando você visualiza algo, quando você sonha com algo, quando você está sonhando com um objetivo, sonhando em atingir um objetivo, eu quero conseguir aquele carro, aquela casa, você está sonhando com aquilo, você está usando a sua imaginação, você está se projetando no futuro, não é? Nós temos uma máquina do tempo, né? Uma máquina do tempo que nos leva para o futuro é a imaginação, a máquina do tempo que nos leva para o passado é a memória. Então, Deus, Ele quer usar os nossos 5 sentidos também, para o nosso próprio bem. Senão, Ele não nos daria esses 5 sentidos. Se esses 5 sentidos fossem para ser usado apenas pelo diabo contra nós, Deus não nos daria isto. Não é? Seria uma maldade. Não. Mas Deus nos deu os 5 sentidos porque isto nos faz um ser humano completo. Então, nós usamos os nossos 5 sentidos também para nos aproximar de Deus. Então, nós queremos imaginar o céu. O que me motiva a estar diante das pessoas, tentando persuadir as pessoas a crerem em Cristo, o que me motiva a isso é a projeção que eu faço do meu encontro com Deus, através do sentido do Espírito, que é a imaginação. Eu me projeto no futuro e me vejo naquele dia me encontrando com Jesus. Eu nunca quis chegar diante de Deus com as mãos abanando. Eu adoraria fazer uma grande obra para Deus, mas eu nunca fiz. Mas de todos os modos, eu não vou dizer que eu tenha algo para apresentar a Deus, eu não tenho nada. Mas existe algo que eu posso fazer com o talento que Deus me deu, que é
o, o dom da oratória, de poder conversar, de explicitar algo que está não muito inteligível, talvez, na Bíblia. Muitas pessoas leem a Bíblia e elas não conseguem ver com muita clareza o que está lá, entender. Então, Deus me deu o dom de ler a Bíblia, as mensagens e captar o que está lá e transmitir para as pessoas de uma forma inteligível, clara, de forma que as pessoas possam ver com maior clareza o que é o plano da redenção, o plano de Deus, o que Deus oferece para cada um. Então, eu uso a imaginação para me projetar lá na frente, e quando eu vou estar me encontrando com Deus, e Deus vai olhar para mim, e ele vai ver uma pessoa que, enquanto esteve aqui na Terra, tentou persuadir as pessoas a crerem nele. E é essa projeção do futuro que eu faço através da imaginação que me estimula a estar aqui gravando este vídeo. Isso que eu estou falando para vocês está sendo gravado não somente nessa câmera, mas está sendo gravado também na câmera de Deus. Como tudo que fazemos está sendo gravado na câmera de Deus, e nós vamos responder por tudo que fazemos, até mesmo pelo que pensamos. Então, eu posso usar a minha imaginação para me estimular a fazer o que é o correto. Então, esse é o uso correto da imaginação. Porém, a lucidez que Deus nos dá, nos faz ver e entender que o diabo também tenta usar a imaginação, a nossa imaginação, no sentido do espírito, para nos levar a um objetivo escuso que ele tem. Todo o objetivo do diabo é nos levar ao pecado que nos conduzirá à morte. Porque Tiago disse que o homem ele é envolvido pela sua própria concupiscência, não é? Então, a concupiscência ela gera o pecado que por fim leva à morte. Então, como que é isso que Tiago disse? Tiago disse, olha, ninguém que é tentado diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Mas cada um é engodado pela sua própria concupiscência. O que é a concupiscência? É o desejo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e em todas estas coisas está envolvido o sentido da imaginação. Porque a concupiscência dos olhos, às vezes a pessoa, ela vai lá, porque é muito fácil, o povo taca a pedra no prefeito, deputado, senador, não é que eles são corruptos. E as pessoas pensam que elas não seriam. Ora, é muito fácil você não se corromper, porque você está longe do dinheiro. Eu não estou, de maneira nenhuma, estou apoiando a corrupção. Claro que não, de modo algum. Mas apenas estou mostrando que a pessoa que ela cede à corrupção é porque o diabo a levou, digamos, o senador convida uma pessoa que acabou de ingressar na política e tem o desejo de ser honesto. Mas ele é convidado para um churrasco na fazenda do senador. Então o senador liga, eu quero que você venha, tá, meu helicóptero vai te pegar aí. Ele chega na mansão do senador de helicóptero, lá de cima ele vê aquele espetáculo. Chegando lá, então, ele é assediado. É feita uma proposta, fala, olha, nós temos um negócio bom aí, e se você entrar com a gente, você vai ter uma participação tanto, e você pode ter uma fazenda dessa daí. Então, é muito fácil a gente condenar o corrupto,
porque a gente não está vendo a coisa, como aquele ditado que diz: o que o olho não vê, o coração não sente. Então o diabo sabe que é assim. Então o diabo, ele leva o homem a imaginar: então se eu fizer isso, eu vou ter isto. Concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Uma mulher passa ali seminua, o homem olha e o diabo diz: você consegue, e se você for lá e falar isso, fizer assim, assim, você vai obter isto, e vai ser assim, assim, você vai ter esse e aquele prazer. O diabo está usando o quê? A imaginação. Então, também a soberba da vida. O diabo projeta coisas para o ser humano através da imaginação. Tudo isso são iscas do diabo para que a pessoa então vá e se envolva com aquilo, buscando um prazer, claro. Buscando o prazer. E é assim que o diabo usa a imaginação do ser humano para que possa corrompê-lo. Então, nós devemos ter esta lucidez de que, como ser humano, nós temos esse poderosíssimo sentido do espírito, a imaginação. E somos nós que temos que administrar isto. Somos nós que temos que administrar a imaginação. Não é Deus que vai ficar aqui controlando. Não, você não vai imaginar isso, não. Você não vai imaginar aquilo, não. Sou eu. Nem ele vai botar um anjo vermelho de um lado e um anjinho branco do outro falando. Não, eu tenho que ter essa lucidez. Eu tenho que saber que o diabo, meu adversário, anda em derredor, bramando como leão, tentando me tragar. E você é a mesma coisa. Então cabe a mim dirigir a minha imaginação para aquilo que vai trazer um fim adequado. Então tome o conselho de Paulo. Pense nas coisas que são de cima. Use a sua imaginação para vislumbrar a eternidade que te espera. Porque a diferença entre um cristão estimulado e um cristão frio, morno, desanimado é o grau de precisão da sua imaginação. Quanto mais vívida, mais clara, mais nítida for a sua imaginação da recompensa, maior será o seu estímulo. Algumas pessoas não usam a imaginação. Então, por não usar a imaginação, ela não consegue vislumbrar a recompensa da vida eterna. E por não vislumbrar a recompensa, ela não tem o estímulo. E por não ter o estímulo, torna-se um crente morno, frio. E se você não tem com clareza a recompensa que você almeja alcançar, você pode ceder facilmente a uma oferta do inimigo, do adversário. Então use sua imaginação de forma correta. Tome o conselho de Paulo, Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima. Deus te abençoe. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Se eu pudesse, eu queria ir ao mar e saber as profundezas que ele tem.
Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim e passar uns dias em Jerusalém. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Se eu pudesse, eu queria ir à lua pra saber como me sentiria lá. Chegar perto das estrelas e tocá-las com as mãos, e de perto o sol queria contemplar. Gostaria de ir às nuvens pra saber como podem tanta água carregar. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de